Boa noite. Ah, Esse é o paper sobre a ética na enfermagem. Esse paper foi feito por mim e por minha dupla Adriana Bonfim. O título do nosso paper é A Importância da Ética da Enfermagem, cuidando com integridade. A nossa questão norteadora é: qual é a relevância da ética na enfermagem? E os objetivos são buscar na literatura o papel da ética na enfermagem como um componente essencial para a promoção da qualidade e segurança no cuidado ao paciente. Explorar os princípios éticos que orientam a prática dos enfermeiros e seu impacto nas decisões clínicas. Discutir desafios éticos comuns enfrentados pelos enfermeiros e estratégias para abordá-los de maneira ética. Os descritores são ética, princípios éticos, cuidado ao paciente, qualidade do cuidado, responsabilidade profissional. Introdução. Segundo Oliveira Miriam Quadros, 2022, página 17 a 19, quando falamos em enfermagem, estamos nos referindo ao profissional enfermeiro em si. É nele que se concentra toda a responsabilidade de desempenhar o papel do cuidado para com os pacientes. Afinal, são somente eles que possuem a permissão legal para atuar na área. Isso devido a uma lei que foi promulgada no dia 10 de outubro de 1959, no qual exigia um prazo de 5 anos para que os profissionais que realizavam aquelas atividades nos hospitais realizassem um exame para demonstrar que realmente tinham a aptidão necessária para a atividade. O ato de cuidar é uma prática que já existe há vários anos, mas começou a popularizar-se na Guerra da Crimeia, quando Florence Nightingale, conhecida por muitos como a Dama da Lâmpada, utilizou seus conhecimentos em métodos de cura para tratar das enfermidades de diversos soldados feridos em combate, não havendo qualquer tipo de discriminação de quem estava sendo tratado, pois ela curava soldados de ambos os lados da guerra. Um ato nobre que a fez ser eternizada na história. Florence deu a todos um exemplo de como um profissional de saúde deve se portar, colocando em seu pensamento de que está cuidando de um ser humano, sem questionar ou julgar raças, credos ou ações daquela pessoa. Fonte: A arte na prática baseada em evidências na enfermagem, sob a perspectiva de Florence Nightingale. A fundamentação teórica nossa para esse paper. Com base em Lima JJ et al. De 2022, e tendo em vista os fatos apresentados acima, analisamos que, com qualidade e segurança do paciente, que o cuidado com qualidade e segurança do paciente é de suma importância. Portanto, cabe ao enfermeiro estar preparado para agir de maneira mais rápida e ágil possível para atender os pacientes, porém com cuidado e segurança para garantir que as enfermidades do paciente não se agravem. Esta é uma citação indireta. O cuidado interpessoal é a mais antiga prática da história da humanidade, cuja finalidade é assegurar a continuidade da vida, tendo em vista a garantia das funções vitais humanas. Lima JJ et al. 2022. Citação direta curta. A importância dos profissionais de saúde a serem bem capacitados é pelo motivo de que constantemente ele irá deparar-se com questões éticas em seu ambiente profissional. Portanto, o mesmo deve estar preparado para qualquer circunstância que possa cercar no meio ambiente de trabalho. Um dos requisitos para estabelecer uma prática moral exigida no exercício da enfermagem é a capacidade dos profissionais da enfermagem pensarem e agirem moralmente e eticamente. A coragem moral em enfermagem apresenta muitas dimensões e níveis, sendo reconhecida nos profissionais da enfermagem por meio de alguns atributos, a saber, perseverança, não, desculpa, presença verdadeira, integridade moral, responsabilidade, honestidade,
defesa, compromisso e perseverança e sacrifício pessoal. Pereira J.I.A. et al. 2023. Esta é uma citação direta longa. Ainda segundo Pereira J.I.A. 2023, cotidianamente, os profissionais de saúde irão deparar-se com situações que os colocarão frente a frente com desafios éticos que podem nos levar ao sofrimento moral e, em decorrência disso, o profissional pode se tornar incapaz de agir com seus próprios julgamentos profissionais, o que pode acabar impactando negativamente na vida pessoal e profissional do enfermeiro, podendo prejudicar diretamente ao paciente. Esta é uma citação indireta. Vimos então que desafios éticos para os enfermeiros é algo rotineiro, porém, o que já era complicado iria ficar ainda mais, quando uma pandemia em escala global surgiu e trouxe consigo um terror para as pessoas, fazendo com que os enfermeiros se doassem ainda mais para ajudar as pessoas. Conforme Lemos e Souza, de 2021, mesmo por meio de todos os desafios lógicos e éticos quais os enfermeiros têm que enfrentar normalmente todos os dias, de uns anos para cá, a função do enfermeiro passou a ser ainda mais complicada, pois uma pandemia mundial explodiu e passou a aterrorizar a população brasileira no ano de 2020 e obrigou diversos profissionais de saúde a atuar nas linhas de frente ao combate a esta terrível doença, mesmo sem saber contra o que estavam lutando e vendo dia após dia o número de óbitos subindo desenfreadamente, tendo eles o maior risco de contágio e morte devido à maior exposição que os mesmos têm. Essa é uma citação indireta. O princípio da enfermagem é cuidar e zelar pelo bem-estar e saúde dos pacientes, seguindo o exemplo que foi dado lá atrás por Florence Nightingale, olhando sempre o ser humano sem julgamentos. Afinal, somos todos seres humanos e necessitamos dos mesmos cuidados. Segundo Silva, PBA 2020, conforme o tempo foi passando e a enfermagem passou a ganhar uma maior notoriedade e tornou-se uma profissão a qual é considerada um dos pilares da prática da saúde, devendo ser feita de maneira igualitária, ou seja, cuidando de todos sem qualquer tipo de preconceito. Esta é uma citação indireta. O mesmo ainda completa: portanto, espera-se que, ao assistir os usuários, os profissionais de enfermagem fundamentem as práticas em conhecimentos científicos, mas também considerem a humanização como essência da ação técnica e ética nas práticas de saúde. Silva, PBA et al. 2020. Esta é uma citação direta curta. Nota-se que a enfermagem existe com o propósito de prestar os devidos cuidados necessários a todos de forma totalmente igualitária. Moralmente e eticamente, o enfermeiro deve, por obrigação, prestar os devidos cuidados às pessoas com sua liberdade privada, pois os mesmos necessitam muitas vezes desses cuidados. Afinal, muitas vezes, devido às condições extremamente precárias às quais eles se encontram dentro do sistema prisional, os levam a desenvolver diversos tipos de enfermidades. Além das dificuldades referidas e da vulnerabilidade social anterior ao aprisionamento, ainda se registra aspectos que potencializam o adoecimento como superlotação, condições sanitárias, alimentação insuficiente e exposição ao estresse e à violência, sendo não raras, às vezes, necessário atendimento hospitalar, uma vez que as ações de promoção e proteção à saúde têm demonstrado pouca resolutividade nesse contexto. Silva, PBA et al. 2019. Esta é uma citação indireta longa. 6. Metodologia. O presente trabalho de estudo é uma revisão bibliográfica
onde iniciamos a partir da data de 10/9/2023, buscando no banco de dados da Cielo, Scientific Electronic Library Online, para a busca dos descritores, ética, princípios éticos, cuidado ao paciente, qualidade do cuidado e responsabilidade profissional. Utilizamos os descritores DESC, ou descritores em ciências da saúde. Para nortear esse estudo, usamos a questão norteadora: qual é a relevância da ética na enfermagem? Foram usados como critérios para esse artigo filtros no idioma português, artigos publicados entre 2020 e 2023. Inicialmente, o levantamento de dados resultou em cerca de 11 artigos encontrados. Filtrando a nossa busca e debatendo sobre as informações dos devidos resultados encontrados, foram excluídos 6 destes por não se adequar à nossa questão norteadora. Resultados. Conforme Silva PBA et al. 2020, através da revisão da literatura, pode-se considerar que o enfermeiro deve prestar atendimento de forma humanizada para todos, de forma igualitária, sem qualquer tipo de preconceito com a pessoa que está sendo atendida. Deve ser colocado o ser humano à frente de qualquer tipo de ações cometidas, podendo esse ser considerado um dos princípios da ética da enfermagem. Conclusão. Ao fim de toda essa pesquisa, concluímos que a ética na enfermagem se faz extremamente necessária, pois o enfermeiro ou enfermeira é o profissional ao qual é de suma importância o atendimento com qualidade, humanidade, ética para com os pacientes quais estão atendendo. O enfermeiro passa por uma longa preparação para executar a sua profissão da melhor maneira possível, sendo o mesmo o único com uma permissão prevista em lei para atuar nessa função. Não à toa que ele deve estudar durante tanto tempo, pois ao longo de toda a sua carreira, o enfermeiro há de se deparar com diversos desafios que irão botar à prova toda a sua capacidade de tomar decisões éticas e morais. Estando pronto para trabalhar sob qualquer tipo de pressão, procurando sempre atender de forma mais humanizada possível, seguindo sempre todos os princípios éticos da enfermagem. Com certeza, existem muitas diversidades a serem encaradas pelos enfermeiros, que podem ocasionar um forte estresse aos profissionais da saúde, mas mesmo com tudo isso, eles seguem se mantendo firmes e desempenhando uma função de maneira exemplar, humanizada e ética a todos, mostrando quanto a função do enfermeiro se faz necessária continuar presente e à disposição da população. Pois o profissional da saúde nunca há de se negar a prestar o socorro às pessoas que necessitarem de seu auxílio. Ele sempre estará lá para prestar o atendimento, não importando o passado do paciente, pois essa não é uma questão que caiba a ele julgar, mas sim ajudar um enfermo com quaisquer necessidades que o mesmo apresentar. Essas são as nossas referências. Oliveira Miriam Quadros e Suter, Thalita Cristiânia, Enfermagem em Ciência, página 17 e 19, dispõe sobre regulamentação do exercício da enfermagem e disposição disponível nesse link, Enfermagem em Ciência. Lima JJ, Miranda KCL, Ancestare VRF, Pessoa VLMP, a arte na prática baseada em evidências da enfermagem sob perspectiva de Florence Nightingale. Revista Brasileira de Enfermagem 2022. 75. Pereira JJ et al. Análise da coragem moral e fatores relacionados entre estudantes de graduação em enfermagem. Revista Brasileira de Enfermagem. Diogo PMJ, Lemos e Souza Mock, Rodrigues JRGV, Almeida e Silva TAAM, Santos MLF, Trabalho Emocional de Enfermeiros na Linha de Frente do Combate à Pandemia da Covid-19, Revista Brasileira de Enfermagem, 2021, Silva PBA, Barbosa ML, Oliveira LV, Costa GMC, Assistência de Enfermagem prestada às pessoas privadas de liberdade no ambiente hospitalar, da Revista Brasileira de Enfermagem 2020.